7.30 nós temos essa situação aqui. E os dados são a massa do livro, que é igual a 1,5 kg, e o coeficiente de atrito cinético, 0,25. Bom, a questão A pergunta o seguinte: se você desloca o livro, você manda o livro arrastando no chão até Beth, e Beth depois faz isso até Carlos, qual que é o trabalho, é o nosso alvo, e qual o trabalho da força de atrito nesse deslocamento? Vou chamar aqui de ponto 1, 2, 3. Então, primeiro, o trabalho ele é dado, a fórmula geral do trabalho, o trabalho de uma força F é igual a essa força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, desde que essa força seja constante. Então, veja que nós podemos dividir aqui o trabalho. Para calcular o trabalho de 1 a 3, nós vamos calcular primeiro o trabalho de 1 a 2 e somar com 2 a 3. Então, nós vamos fazer o seguinte: o trabalho da força de atrito será igual ao trabalho da força de atrito na trajetória 1 a 2, mais o trabalho da força de atrito de 2 a 3. Bom, então, eu preciso saber qual que é o valor da força de atrito. Vamos calcular aqui do lado. Força de atrito cinético será igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Nesse caso, como está no solo, está no plano, a normal equivale ao peso. Então, a força de atrito será igual a 0,25 vezes a massa do livro vezes 9,8. Essa parte que corresponde ao peso. Dessa forma, a força de atrito será 14,7 newtons. Então, voltando aqui na equação, nós temos que a força de atrito de 1 a 3, é igual a 14,7 vezes o deslocamento. O deslocamento tanto de 1 a 2 quanto de 2 a 3 é 8 metros. Vezes 8, vezes cosseno de θ. Bom, nós podemos observar que aqui, quando o livro se desloca de 1 a 2, o deslocamento é para frente e a força de atrito é para trás, contra o deslocamento. A mesma coisa acontece aqui. O deslocamento é para frente e a força de atrito atrás. Então, o ângulo, nos dois casos, o ângulo θ vai ser 180. Então, aqui o cosseno de θ é menos 1. Veja que o trabalho de 2 a 3 é a mesma coisa. É 14,7, que é a mesma força de atrito, vezes o mesmo deslocamento, vezes menos 1. Realizando essa conta, chegamos ao resultado que o trabalho executado é menos 59 joules. Esse trabalho, a força de atrito de 1 a 3. A letra B diz o seguinte: se você manda o livro diretamente para Carlos, a trajetória, essa trajetória verde. Diretamente para Carlos, qual que é o trabalho da força de atrito? Veja que novamente aqui nós teremos um deslocamento que é para frente e uma força de atrito atrás. Então o ângulo entre as duas novamente será 180. Então aqui nós temos o trabalho da força de atrito de 1 a 3, então, diretamente agora, 1 a 3 sem passar por 2,
vai ser igual a força de atrito, 14,7, vezes aquele deslocamento, vezes menos 1. Bom, mas veja que o deslocamento, nós considerarmos aqui um triângulo retângulo, esse deslocamento é a hipotenusa. Nós temos dois catetos de 8 metros. Então, aquele deslocamento ali, direto ao carros, D ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o deslocamento será igual a 11,3 metros. Retornando na equação, nós temos que o trabalho será igual a 14,7 vezes 11,3 vezes menos 1. Vou colocar entre parênteses aqui. Dessa forma, esse trabalho da força de atrito de 1 a 3 será igual a menos 41 joules. Nós esperamos um resultado realmente menor, porque a força de atrito, o módulo da força de atrito é igual, tanto A quanto em B, só que o deslocamento em B é bem menor. Então o trabalho da força de atrito tem que ser menor. Na situação C, pergunta-se o seguinte: qual que é o trabalho da força de atrito quando você envia para Kim e Kim devolve para você? Então, de 1 a 1, seguindo essa trajetória em vermelho. Veio para Kim, o livro veio para Kim e retornou a você. Então, nós vamos calcular novamente, vamos chamar aqui de ponto 4, nós vamos calcular dividir o trabalho de 1 a 4, de 4 a 1. Mas veja que o livro, tanto indo quanto voltando, vai acontecer a mesma relação de ângulo entre o deslocamento e a força de atrito. O ângulo será 180, então cosseno de 180 menos 1. Esse trabalho será o trabalho que a força de atrito faz de 1 a 4, mais o trabalho de 4 a 1. É igual a força de atrito, vezes o deslocamento de você até Kim, que é 8 metros, vezes menos 1, mais, novamente, força de atrito, vezes o deslocamento, que é 8 metros também, e novamente cosseno de 180 menos 1. A força de atrito é 14,7. Então aqui nós temos duas vezes esse valor. Duas vezes 14,7 vezes 8. Menos 1 já coloco aqui. Veja que a mesma conta que nós fizemos na letra A. Então aqui o trabalho novamente será igual a menos 59 joules. Pede-se para comentar se é uma força conservativa ou não. A ideia de uma força conservativa é que quando ocorre um deslocamento de um ponto ao outro, há uma perda de energia, um ganho de energia do sistema. Então suponhamos que houve uma perda de energia. Quando você retorna ao mesmo ponto, se for uma força conservativa, essa energia é devolvida. Então se a força for conservativa, estava aqui em você o livro, você mandou aqui, quando retornar a você, a força que foi roubada seria devolvida. No caso, você vê que não acontece isso. O trabalho é menos 59. Se a energia fosse devolvida, o trabalho total seria, aqui seria um trabalho negativo, no retorno um trabalho positivo. O trabalho seria igual a zero, no caso de forças conservativas. Como o trabalho num circuito fechado não foi igual a zero, foi menos 59, o trabalho, a força de atrito não é uma força conservativa.